Gilman, Estados Unidos. No Colorado, a cidade de Gilman abrigava uma das minas mais importantes do estado. Foi uma cidade de grande relevância durante a Segunda Guerra Mundial, já que o zinco extraído das minas era utilizado nas atividades bélicas do país. Mas após o término da guerra em 1945, a mineração decaiu na região, fazendo com que as minas falissem e fechassem. Depois disso, o solo das minas acabou inundando, fazendo com que restos de materiais químicos fossem levados até o rio Eagle, contaminando a principal fonte de água potável da cidade. As autoridades declararam a cidade imprópria para a habitação e todos os moradores foram evacuados. A cidade segue proibida para a habitação até hoje. Sanzi. Essa cidade fantasma localizada em Taiwan foi construída em meados dos anos 70, possuindo incríveis complexos com casas arredondadas, também conhecidas de casas de OVNIs. Sua arquitetura se assemelhava a casas futuristas, assim como em outros lugares em Taiwan. Elas foram construídas no início de 1978 e fariam parte de um resort de férias. Muitas foram comercializadas para oficiais militares ou para pessoas de alto poder. Durante sua construção, diversos acidentes inexplicáveis, mortes violentas, suicídios e até mesmo histórias de assombração pelo complexo durante a noite causaram muitos problemas, fazendo diversos trabalhadores abandonarem o serviço, enquanto outros se negavam a trabalhar em determinados locais. O governo tentou abafar os acontecimentos na região, mas o medo foi se espalhando até mesmo dos novos proprietários que iriam viver no complexo, fazendo com que o empreendimento fosse por água abaixo. Já em 2010, todas as casas de OVNIs foram demolidas para uma possível conversão em um resort comercial. Os moradores da região contam lendas sobre espíritos famintos de crianças que assombram o lugar e também dos espíritos de funcionários que morreram ali. Centralia, Pensilvânia. A maioria das cidades fantasmas se tornou assim devido a um desastre natural a tempos passados, ou algum fato estranho da economia. Porém, não foi assim com Centralia. Centralia tornou-se uma cidade fantasma devido a uma situação de filme de terror que continua até hoje. Infelizmente, não é algo incrível como zumbis ou um monstro gigante destruindo tudo. Em vez disso, é algo muito mais horripilante e anormal. Desde o início dos anos 1960, um incêndio está queimando sobre a cidade e ainda não parou. O que acontece é que havia uma mina debaixo da cidade e nos anos 60 ela pegou fogo. Está queimando há mais de 50 anos. E de alguma forma isso não foi tomado como um sinal de que colocar minas sobre as cidades não é realmente a melhor ideia. A fumaça e o fogo tornaram a cidade inóspita, para não mencionar a fenda gigante cortando a cidade. E todas as pessoas da cidade fugiu. O que sobra é uma cidade quebrada, cheia de neblina e uma constante queima sob ela. Desta forma, Centralia, na Pensilvânia, é talvez o local mais próximo do inferno da Terra. Esta região histórica remonta a 540 a.C., mas em 1656 uma praga atingiu e reduziu o número de cidadãos drasticamente. Craco ainda sobreviveu a vários conflitos, mas sua queda final estava fora de controle das pessoas, pois era natural. Em 1963, a aldeia começou a ser evacuada devido a um deslizamento de terra. Após um terremoto em 1980, o local foi completamente abandonado. Atualmente, Craco é uma atração turística popular. Bhangar. Essa cidade indiana fica localizada em Rajastão e foi fundada para um príncipe em homenagem à sua boa atuação e esforços em tempos de guerra. Ela foi criada em 1573 e abandonada 10 anos depois. Boatos dizem que o motivo da fuga da população era uma suposta maldição, tanto que não se pode entrar na cidade após o pôr do sol. Reza a lenda
que o guru Balu Nath amaldiçoou a cidade, dizendo que o momento em que as sombras de seus palácios me tocarem, a cidade não existirá mais. Naquela época, um príncipe havia construído um castelo, que causou uma grande sombra na residência do guru, e foi nesse dia que ele lançou a maldição. Até hoje não se sabe o que de fato aconteceu na cidade, tanto que o governo indiano criou um órgão para estudar o local. E acreditando ou não na maldição, ninguém quis construir instalações para a pesquisa dentro do território da cidade, e nenhuma pessoa permanece na cidade quando o sol vai embora. E a ilha de Hashima, no Japão, certamente não é nenhuma exceção. Depois que uma colônia de mineração de carvão foi estabelecida na ilha em 1887, os trabalhadores e suas famílias começaram a migrarem para a ilha. Mas apenas após um curto período de tempo, toda a colônia foi comprada pela Mitsubishi em 1890, onde logo se tornaria um empreendimento extremamente lucrativo, tornando-se ainda mais aparente depois que os prisioneiros de guerra coreanos e chineses foram forçados a trabalhar nessas minas durante a Segunda Guerra Mundial. Mesmo após a guerra, a ilha Hashima ainda continua a crescer, mas em seu auge na década de 1950, abrigou 5.200 residentes em um espaço menor do que 1 km², tornando-se um dos lugares povoados mais aglomerados do planeta. No entanto, em 1974, a Mitsubishi fechou sua mina, levando a ilha a ser abandonada quase que imediatamente. Como resultado, a ilha permanece em estado de ruínas com seus apartamentos de concreto, escolas, barbearias e piscinas todos abandonados. Apesar deste abandono, a ilha Hashima foi capaz de despertar muita controvérsia. A primeira polêmica veio em 2009, quando o Japão indicou a ilha para ser um patrimônio mundial da Unesco, por ter sido um fator estimulante importante na Revolução Industrial de Meiji no Japão. No entanto, as Coreias do Sul e do Norte se opuseram a esta adição, porque sentiram que o legado da ilha como campo de prisioneiros de guerra o tornava indigno de um título da Unesco. A Coreia do Sul e o Japão finalmente chegaram a um acordo em que o Japão concordou em reconhecer o passado sombrio da ilha e abrir aos turistas, levando a Coreia do Sul a retirar a sua oposição. Como resultado, em 2015 foi oficialmente nomeada como Patrimônio Mundial da Unesco. Se você desejar visitar a ilha de Hashima, você certamente poderá fazer isso, porque o governo japonês abriu a ilha aos visitantes em 2009 e agora pode ser visitada por um preço equivalente a cerca de 35 a 50 dólares. No entanto, se você desejar visitar uma das ilhas mais exclusivas do arquipélago japonês, a ilha de Hashima poderá ser o seu próximo destino. Número 10. Balestrino, Itália. A cidade está localizada na costa noroeste da Itália, no final do século XIX. A região sofreu seriamente com terremotos. No ano de 1860, no território da cidade, viviam aproximadamente 850 pessoas, uma parte considerável dos quais eram os agricultores e os industriais que produziam azeite. Uma parte considerável dos edifícios da cidade foi destruída. A catástrofe levou a vida das pessoas e fez com que as pessoas sobreviventes deixassem suas casas. Balestrino, Itália hoje, a antiga cidade abandonada, atrai a atenção de pesquisadores e turistas curiosos. Na cidade, muitas curiosidades históricas inestimáveis foram preservadas. Os visitantes podem observar a maravilhosa igreja de São Andrés, que foi preservada por milagres após o terremoto destrutivos. Uma maravilhosa catedral de São Jorge foi preservada, que até hoje é adornada com os inestimáveis afrescos que datam do século XV. Pripyat, a cidade fantasma do inferno radioativo. Durante a Guerra Fria, a humanidade foi obrigada a conviver com o medo de uma tragédia nuclear. No caso dos habitantes de Pripyat, é possível dizer que, guardadas as devidas proporções, esse temor virou realidade. Em 1986, a cidade construída pelo governador soviético para abrigar os trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl contava com uma população de 50 mil habitantes e era localizada a apenas 4 km da usina. Naquele ano, um acidente na usina provocou um vazamento radioativo que até hoje é considerado o maior da história.
Para evitar a contaminação por radioatividade, as autoridades soviéticas promoveram a migração dos habitantes da região para outros locais. Com o ocorrido, a usina de Chernobyl liberou uma quantidade letal de material radioativo, que contaminou uma quilométrica região atmosférica. Em termos comparativos, o material radioativo disseminado naquela ocasião era assustadoramente 400 vezes maior do que as bombas utilizadas no bombardeio das cidades de Hiroshima e Nagasaki, no fim da Segunda Guerra Mundial. Por fim, uma nuvem de material radioativo tomava conta da cidade ucraniana de Pripyat. Ao terem ciência do acontecido, autoridades soviéticas organizaram uma mega operação de limpeza composta por 600 mil trabalhadores. Nesse mesmo tempo, helicópteros eram enviados para o foco central das explosões, com cargas de areia e chumbo que deveriam conter o furor das chamas. Além disso, foi necessário que aproximadamente 45 mil pessoas fossem prontamente retiradas do território diretamente afetado. A cidade está abandonada desde 1986. Pegrema. De frente para o lago Ônega está a esquecida Pegrema, uma aldeia localizada na República da Carélia, abandonada durante a Revolução Russa no começo do século passado. O local abriga casas de madeira sendo tomadas pelo tempo. Mas o mais curioso é que a igreja construída com o mesmo material em 1770 ainda permanece intacta.